Oi, gente. Tentando manter a regularidade do canal. Acho que vocês notaram que nos últimos 1 ou 2 meses eu tentei colocar vídeos neste e no outro canal com uma regularidade de mais ou menos 2 ou 3 dias. Agora eu tenho me passado um pouquinho, tenho ficado em 4 ou 5 dias, porque quis me dar, ou me deu, um início de uma nova crise, assim, mais aguda, das doenças autoimunes. Estou até um pouco ofegante, porque às vezes vem uma só, às vezes vem mais de uma ao mesmo tempo. Então eu estava com muita dor nas pernas, dor nos braços, falta de ar, que é reumatismo, que é asma, só a alergia que não tem me dado, faz muito tempo que não me dá, exceto um dia que eu estava com uma alergiazinha aqui, mas em vista do que são as minhas alergias, aquilo aqui não é nada. Mas enfim, vamos continuar. Gente, hoje eu quero falar para vocês sobre um personagem, melhor dizendo, uma personagem, porque diz a teoria da literatura, diz até a própria gramática, quando a gente estuda os gêneros, né, feminino, masculino, qual o feminino de tal, qual o masculino de tal, que a palavra personagem é uma palavra feminina. Então a gente usa tanto para personagens masculinos quanto femininos, a gente diz a personagem. Isso se a gente for levar a gramática a risco, né? Mas não quer dizer que quem diz o personagem esteja errado. Isso aí é só uma observação. Porque, como vocês sabem, eu fui muito tempo, mais de 2 décadas, também professora de linguística, além de professora de literatura e de língua portuguesa. Então, eu relativizo algumas regras que, no meu entender, são muito radicais dentro da gramática. E até mesmo dentro da teoria da literatura. Mas isso só foi um parênteses. Então, hoje eu quero falar de um personagem bem icônico, bem emblemático dentro do pré-modernismo, que foi o Antônio Conselheiro, lá dos sertões do Euclides da Cunha. Como a gente sabe, tem personagens na literatura em geral que eles ficam assim, eles marcam a literatura de determinado escritor e eles marcam a literatura, eles têm vida própria, né? Como aconteceu, como a gente tem a Capitu, com Machado de Assis, como a gente tem o Gregor Samsa lá no Kafka, em Metamorfose, como a gente tem o Cândido em Voltaire, no livro Cândido ou o Otimismo, como a gente tem Diadorim no Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, como a gente tem a Gabriela, do Jorge Amado, e assim por diante. E no pré-modernismo nós temos também personagens icônicos. Nós temos o Antônio Conselheiro, que a gente vai falar agora, do Euclides da Cunha, nos Sertões. Nós temos o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, né, que também é um personagem icônico dentro do pré-modernismo, que a gente encontra lá naqueles contos do Urupês, do Monteiro Lobato. A gente tem o Blau Nunes, o contador de causos, o contador das nossas histórias aqui do Rio Grande do Sul, no Simões Lopes Neto, em Contos Gauchescos e Lendas do Sul, e assim por diante. Então, Antônio Conselheiro, Blau Nunes, Jeca Tatu são personagens icônicos do pré-modernismo. E os outros que eu falei estão espalhados lá por outras escolas
e pelo mundo afora, né? Só foi um exemplo, os que eu falei anteriormente. Então hoje eu quero deixar assim bem marcado o Antônio Conselheiro, que na verdade era o Antônio Maciel, que era o nome dele, vamos dizer assim, que foi um personagem bem emblemático, bem misterioso, mas que teve um domínio muito grande ali, seja para o bem, seja para o mal, né? Porque numa guerra ou numa disputa sanguinária, numa carnificina, como foi a Guerra dos Canudos, tudo tem o seu lado positivo e negativo, né? Então, quem já leu o livro Sertões e quiser deixar comentado aí se o Antônio Conselheiro era uma influência para o bem ou para o mal, mas o que a gente quer mostrar aqui é que o Antônio Conselheiro é um personagem icônico, ele era um personagem misterioso, um personagem até certo ponto fantasmagórico, inclusive na aparência, porque diz ali no livro que ele tinha o rosto encaveirado, que até o Euclides diz escaveirado, ele usa essa expressão escaveirado, ele tinha cabelos e barbas longas, ele andava com uma túnica que, pelo que o Euclides descreve, era uma túnica de brim azul, ele caminhava muito devagar, com muita dificuldade, sempre apoiado em um bastão. Ele quase não falava, mas onde ele chegava, mesmo com os monossílabos, que às vezes, diz o Euclides ali, que às vezes, como nós diríamos na nossa gíria aqui, ele entrava mudo e saía calado, ele não falava nada. Mas mesmo sem falar, onde ele estava, ele tinha o domínio total sobre aquelas pessoas. Então diz ali que ele não queria ter o domínio, era contra a vontade dele esse domínio. Ele não buscava esse domínio, bem pelo contrário, ele até se esquivava disso, mas ele acabava dominando e as poucas palavras que ele resolvia, né, falar, e eu não digo dialogar, porque era quase um monólogo muitas vezes, em outras não, em outras parecia direcionado, pelas poucas palavras que ele emitia, os sons que ele emitia, ele já tinha um domínio total ali daquele grupo, daquela situação. Então, por isso, e pelo mistério que ele trazia com ele, porque ele não tinha uma procedência. Fulano veio de tal lugar, viveu até, como a gente quando conhece alguém, viveu até tal idade com o pai, com a mãe, com o tio, com o amigo, com o vizinho, nessa ou naquela cidade, não. Ninguém sabia a procedência dele e ninguém sabia para onde ele iria depois, nem ele próprio, porque ele andava sem rumo. Então, realmente, ele foi uma personagem icônica na literatura e ele foi uma personagem icônica na vida real, porque em algum tempo, brevemente, chegaram a questionar da existência ou não do Antônio Conselheiro na vida real, ou se era uma criação do Euclides, mas isso não durou muito, porque os próprios sobreviventes da época, tanto das tropas militares, quanto aqueles jagunços, quanto aqueles sertanejos, então, naquelas pesquisas de historiadores, de jornalistas, se encontra, né, depoimentos sobre ele. Então, realmente, ele existiu, mas ele ficou na história a partir da literatura. Então, eu coloquei aqui umas características breves dele para vocês terem. Na verdade, o nome dele era Antônio Maciel. Ele tinha um aspecto sombrio, ele tinha cabelos e barba longos, ele tinha um olhar muito brilhante, que até o Euclides chama um olhar fulgurante, que vai além do brilhante, né? Ele estava sempre apoiado em um bastão, que ele improvisava, assim, uma espécie de bengala, porque ele caminhava com bastante dificuldade,
porque ele se alimentava mal, ele dormia na rua, oferecia um pouso para ele, oferecia um pouquinho mais de conforto, ele nunca quis. A procedência dele, como eu disse para vocês, era desconhecida, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Ele era de poucas palavras, ele quase não falava. O Euclides chega a se referir a ele, Antônio Conselheiro, Antônio Maciel, mudo, porque ele falava muito pouco. Como eu disse, ele dormia ao relento. Ele tinha sempre um rumo, um destino indefinido, nem ele sabia para onde ele iria, para onde ele queria ir. E ele era um dominador sem querer ser dominador. Isso aí também o Euclides deixa bem claro, que ele dominava sem querer dominar. Longe dele ter essa ideia de ter o domínio sobre alguma pessoa, né? Porque nem mesmo o destino dele, ou o rumo que ele ia tomar daí a um dia, 2 dias, ou até daí a horas, ele mesmo sabia, ele não sabia. Então, por todas essas coisas, essa aura que estava em volta dele de mistério, não sei de onde veio, não sei para onde vai, não sei o que pensa, dorme pouco, come pouco, não dá bola para aparência, coisas assim, foi formando uma aura de mistério, de admiração, de confiança até no que ele dizia. Então, por isso que até ele ficou com o apelido de conselheiro, né? E então eu penso que isso seja um personagem que a gente, assim como o Jeca Tatu e o próprio Blau Nunes, o nosso contador aqui do Rio Grande do Sul, né? Criado pelo Simões Lopes Neto, esses 3 personagens são ícones do pré-modernismo brasileiro. Mas hoje eu quis falar para vocês sobre o Antônio Conselheiro, tá bom, gente? Gente, e quanto aos inscritos top de julho, agosto, setembro, eu estou fazendo levantamento, nos próximos vídeos eu vou divulgar, mas digo para vocês que eu não terminei ainda de enviar os livros de quem foi inscrito top no semestre anterior, porque eu ando muito devagar, quase parando, né, por causa das minhas doenças autoimunes, e como eu disse para vocês, eu quero poupar quem vai no correio para não levar vários pacotes de livros, porque a gente tem os nossos livros também do sebo da estante virtual para enviar. Então, vou enviando aos pouquinhos. E também por uma questão financeira, né, gente? Porque o correio também sai caro, os livros que eu sorteio, modéstia à parte, são livros ótimos, livros bons, maravilhosos, e quando é inscrito top, vocês mesmos que escolhem. Mas como vocês sabem, quem está assistindo o vídeo, vários de vocês já receberam, tá? E vão continuar recebendo tranquilamente, tá bom, gente? Como diz uma ex-aluna, é o canal que mais distribui livros pelo Brasil. Não que a gente distribua tantos livros, nem é isso, mas é que eu vejo os poucos canais assim que eu assisto, porque eu não sou assim das redes sociais, de nenhuma rede social, como vocês já observaram, é raro alguém distribuir um livro. Então, vocês mesmos me chamaram a atenção disso e brincaram que é o canal que mais distribui livros, e daí eu vi por quê. Não que o nosso canal distribua tantos livros, mas é porque realmente os canais de literatura não distribuem livros e recebem tantos livros das editoras, que não é o nosso caso, né? Que o nosso caso, o patrocínio é da professora. Mas eu não estou criticando os outros canais, porque vocês é que são jovens, vocês é que sabem como administrar isso, distribui livro, não distribui, sorteia, não sorteia. É que aqui eu não sou a youtuber, a booktuber, que quer fazer 1 milhão de inscritos. Eu sou a professora. Então, como eu quero incentivar a leitura de vocês, volta e meia a gente faz inscrito top ou algum sorteio, né?
E assim, aos pouquinhos, vão chegando uns livros muito bonitos, que vocês mesmo escolhem. Vou terminar aqui, que eu já me disse que está terminando aqui o tempo, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.